A prática do holocausto precede a lei, tendo sido praticado desde a queda de Adão até a destruição do segundo templo, em 70 d.C. A definição de holocausto é a seguinte: o termo holocausto, do hebraico olá, significa totalmente queimado, fazer subir em fumaça. Não era oferecido pelos pecados, mas pelo pecado singular, indicando que o seu oferecimento visava principalmente a comunhão do ofertante com Deus. Tinha também o sentido de adoração e dedicação a Deus e também propiciação e expiação. O holocausto era o primeiro e o mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento. As solenidades diárias, sabáticas, mensais e anuais do calendário levítico eram abertas com holocaustos. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e apontavam para Cristo. Vejamos algumas comparações entre o holocausto e o sacrifício de Cristo. Primeiro, era um sacrifício de cheiro suave, segundo Êxodo 29, 18. O sacrifício de Cristo foi totalmente aceitável diante de Deus. Efésios 5, 2 está escrito: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Segundo, o holocausto era um sacrifício voluntário. Cristo também se ofereceu voluntariamente por nós na cruz. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ainda em João 10:17, Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. A terceira correlação do holocausto e o sacrifício de Cristo é que o holocausto era um sacrifício que era totalmente consumido, totalmente queimado. Nós sabemos que Cristo se entregou por nós sem nenhuma reserva, completo. Filipenses 2:7, 2:8, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Conforme escreveu Mesquita, ele diz: Jesus, nosso holocausto, foi entregue, nada reservando de sua santa personalidade. Seu sangue, sua mente, sua vontade, sua alma, ele entregou tudo. Não será repetição dizer que o sacrifício de Cristo no Calvário reuniu todos os antigos sacrifícios numa forma perfeita e infinita. Toda a vida de Jesus foi um holocausto, mas a morte foi o seu clímax. É certo que ele não foi literalmente queimado, mas também nada lhe faltou para que fosse consumido pelos sofrimentos da cruz. Ali, ele se deu todo inteiro em obediência ao Pai. Nós que agora vivemos, levamos o resto das aflições de Cristo. Também devemos oferecer diariamente o nosso sacrifício, a nossa vida. Nisso não fazemos mais que imitar o Senhor. 4. Assim como o animal era levado ao sacrifício sem oferecer qualquer resistência, Cristo também, no dizer do profeta Isaías, foi conduzido ao matadouro, como uma ovelha muda. Isaías 53:7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E quinto, o holocausto era um sacrifício contínuo. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez, mas é eternamente eficaz. Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Os animais para o holocausto também querem dizer algo muito importante na tipologia.
Vamos citar, por exemplo, o boi era oferecido em holocausto, um tipo de Jesus, o servo. A ovelha, um tipo de Jesus em sua mansidão. A cabra, um tipo de Jesus carregando os nossos pecados. Rolas e pombinhos, tipifica a inocência e a simplicidade do Senhor, e também a sua pobreza e desprendimento. Os holocaustos eram oferecidos ou foram oferecidos desde os tempos mais remotos, e nós podemos encontrar os holocaustos nos 3 principais períodos da história de Israel no Antigo Testamento, tanto no período patriarcal, mosaico, como nacional. Vamos ver no período patriarcal. Possivelmente o sacrifício de Abel tenha sido um holocausto. Quanto ao sacrifício de Noé e Abraão, a Bíblia nos informa. Gênesis 8:20, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Sobre Abraão, Gênesis 15, verso 10, Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Neste sacrifício, aqui em Gênesis capítulo 15, no final, um fogo milagroso, sobrenatural, passa por aquelas partes queimando-os. Então era literalmente um holocausto. Podemos ver os holocaustos também no período mosaico. Os holocaustos, que já eram conhecidos e praticados desde o passado, foram regulamentados com a entrega da lei de Moisés. Então o Senhor estabeleceu critérios e regras a serem seguidos por Israel, que os diferenciaria dos povos idólatras. As regras de Levítico, por exemplo, têm esta finalidade. Nós vemos no tabernáculo que tinha o altar do holocausto, Êxodo 38. O altar do holocausto era a primeira e a maior peça do tabernáculo. Media 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura, então era quadrado, e 1,5 metro de altura. E ficava logo à entrada da porta, ali bem na chegada, no átrio. Esse altar de holocausto foi feito com madeira de cetim, recoberto com cobre. Este altar, bem na entrada então do tabernáculo, nos lembra da cruz de Cristo, apontava para a cruz de Cristo, para o juízo de Deus que cairia ali sobre Jesus, o sacrifício perfeito. No altar dos holocaustos eram sacrificados os animais que, como dissemos, tipificava e apontava para o sacrifício de Cristo. O ritual do holocausto, segundo a lei, em Levítico, capítulo 1, verso de 1 a 9, deveria seguir mais ou menos a seguinte ordem. Primeiro, o animal era escolhido, devia ser sem defeito. Levítico 1, verso 3. Segundo, o animal devia ser trazido pessoalmente à tenda da congregação. Terceiro, o ofertante punha as mãos sobre o animal, confessava seus pecados. O ofertante degolava o animal. E na sequência, os sacerdotes aspergiam sangue em volta do altar do holocausto, partiam o animal em pedaços e depois queimavam-no completamente. Os animais eram oferecidos em sacrifício naquelas ocasiões e eles tinham apenas uma finalidade: encobrir os pecados. Essa era uma das grandes diferenças entre o sacrifício do Velho Testamento e o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo não encobre apenas pecado. Ele remove todos os pecados através do seu sangue. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Em 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas vejamos os holocaustos no período nacional. Com a conquista e o estabelecimento de Israel na terra de Canaã,
os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor em várias ocasiões. Por exemplo, Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus com ofertas queimadas e pacíficas, Josué 8:31. Gideão, ao ser comissionado pelo Senhor, foi orientado a derrubar o altar de Baal, feito por seu pai, e a levantar no lugar um altar ao Senhor, e oferecer sobre ele holocaustos, Juízes 6, 25 e 26. O rei Saul cometeu um grave erro ao tentar oferecer um holocausto ao Senhor em lugar do sacerdote, que era Samuel. Seu pecado foi o de querer assumir o papel de sacerdote, o que não lhe era aceitável, não era permitido pela lei. Então nós conhecemos essa história que Samuel chega logo a seguir e adverte Saul duramente da sua desobediência e da sua petulância. Mas Saul também tentou oferecer holocausto a Deus. Foi inaceitável, claro. Nós temos também um holocausto extraordinário. Foi o de Elias, o profeta Elias, no desafio do Monte Carmelo, ali contra a falsa religião de Baal. Elias propôs fazer um altar, oferecer um holocausto ao Senhor, para rogar a ele que derramasse, que fizesse descer fogo do céu. E você conhece a história. Quem queimou aquele holocausto, quem consumiu aquele sacrifício, o sacrifício de Elias, foi o Senhor, provando para todo Israel, para o apóstata rei Acabe, que o Senhor era Deus, e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Também na reforma do rei Ezequias, ela foi marcada por holocaustos. Em 2 Crônicas 29 e 27 está escrito: e deu ordem Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas, com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantava o canto e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto se acabar. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 27 e 28. Após o retorno do exílio, os judeus também, movidos pela gratidão, apresentaram holocaustos ao Senhor. Esdras, capítulo 8, verso 35. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado. Tudo em holocausto ao Senhor. Então, os holocaustos representavam a entrega completa da vida a Deus. Jesus Cristo, o holocausto perfeito. Como todos os demais sacrifícios, o holocausto também apontava para a morte de Jesus Cristo na cruz, como já dissemos. 3 coisas foram-lhe necessárias para o cumprimento deste sacrifício. Era necessário a encarnação, o sofrimento, a morte e a ressurreição. A encarnação de Cristo. Após a entrada do pecado no mundo, apenas um sacrifício puro e perfeito poderia restaurar a paz à humanidade. Jesus veio ao mundo para se tornar a oferta e sacrifício perfeito pelo pecado. Em sua encarnação, Cristo tornou-se semelhante a nós, exceto quanto à natureza pecaminosa e ao pecado. Então, o derramamento de sangue de animais fora apenas uma medida provisória, uma sombra do sacrifício supremo a ser efetuado. Diz a palavra de Deus: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, versos 11 e 12. O sofrimento de Cristo era necessário também para o cumprimento desta tipologia. Assim como a vítima do holocausto era, antes de ser queimada, repartida em pedaços, o Senhor Jesus também foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. Embora impecável, Cristo, a Bíblia diz que aprendeu certas coisas por meio daquilo que sofreu.
e assim como o homem foi aperfeiçoado. Isso nos é ensinado em Hebreus, capítulo 5, verso 7 em diante, onde diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, de 7 a 9. Em tudo isso, Jesus foi aperfeiçoado como homem, e não como Logos eterno, porque neste aspecto ele sempre foi e será eternamente perfeito. Porém, como homem, ele mostrou aos demais homens qual o caminho do desenvolvimento espiritual, porquanto ele realmente atravessou esse caminho. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, nesse sentido, o Senhor padeceu, sofreu dores e passou por uma espécie de aprendizado que de fato era uma demonstração e um exemplo para todos nós de como seguirmos este caminho de rendição a Deus e aperfeiçoamento espiritual. A morte e ressurreição de Cristo. Jesus cumpriu cabalmente aquilo que o holocausto representava quando morreu por nós. No hebraico, propiciatório significa literalmente cobertura. E tanto no hebraico como no grego, a palavra expressa o pensamento de um sacrifício. Então, propiciar é aplacar a ira de um Deus santo pela oferenda de um sacrifício. Nesse sentido, Cristo é descrito como sendo essa propiciação. Romanos 3, 25, 1 João 2 e 2, 1 João 4 e 10. O pecado mantém o homem distanciado de Deus, mas Cristo tratou de tal forma, de tal maneira, o assunto do pecado a favor do homem, que o seu poder separador foi anulado. Portanto, agora o homem pode chegar-se a Deus em seu nome, no nome do Senhor Jesus. E ainda, a ressurreição de Cristo veio completar, ratificar a eficácia e a perfeição de seu sacrifício feito uma única vez. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Conclusão desta lição. Um dos principais objetivos dessa lição é fazer-nos entender que a cruz de Cristo é o grande e perfeito altar do holocausto. Fora da cruz de Cristo não há acesso a Deus. A caminhada do sacerdote levítico em direção ao lugar santo começava diante do altar dos holocaustos. Era ali que se providenciava o sangue para ter acesso à presença de Deus. O sumo sacerdote também começava a sua jornada anual em direção ao Santo dos Santos, diante do mesmo altar. Tudo tinha que começar por ali. Hoje, tudo tem que começar diante da cruz. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, versos 19 e 20. O homem só começa a sua vida espiritual ali no Calvário, rendendo-se a Cristo, reconhecendo o sacrifício supremo, o holocausto perfeito, o sacrifício que nos dá acesso ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que o Senhor nos ajude a entender que as sombras do Antigo Testamento já passaram, dando lugar à realidade. Que possamos entender que todos os tipos da antiga aliança já passaram, dando lugar ao antítipo, ao verdadeiro. Hoje temos Cristo e é o que nos basta. Que Deus abençoe ricamente todos vocês, meus queridos irmãos, os estimados professores da Escola Dominical que dedicam esse ministério maravilhoso. Que Deus os abençoe, os ilumine, os aperfeiçoe e os use poderosamente. Vamos orar neste momento. Querido Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos neste momento, rogando a tua bênção
a tua sabedoria, esta virtude do Espírito Santo, que é o Espírito da sabedoria, da fortaleza, é o Espírito da moderação, é o Espírito que nos guia em toda a verdade, que Ele possa estar, Senhor, ungindo cada um dos meus irmãos neste momento para um ministério cada vez mais profundo e mais eficaz, que resulte, Senhor, na edificação dos santos e na glória para o seu maravilhoso nome. Isto oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Todos disseram amém e amém.